Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia. O nosso canal tem por objetivo estudar a Bíblia inteira. Na verdade, nós já temos aí mais de 1000 vídeos. 1K de vídeo, K, né? 1K de vídeo. A Bíblia inteira comentada de Gênesis a Apocalipse. De maneira bem simples como simples eu sou, mas de modo bem assertivo. Nós estamos aqui no alto do bairro Maria Helena, em Barueri. Sim, Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. Essa série Primavera já está no capítulo, acho que esse é o capítulo 14. Capítulo 14. A gente usa como guia esse guia de estudo aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Nós já estamos na lição 6, é isso? O inimigo interno. Semana passada nós falamos sobre o inimigo externo, Satanás, o arqui-enganador de todos os tempos. Essa semana nós vamos falar do inimigo interno, o inimigo que está dentro de nós. Verso para encucar. Vou colocar aqui, você tira um print para decorar o verso para encucar. Eu, o Senhor, o grande vigia das pessoas, o grande pantocrator, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Jeremias capítulo 17, verso 10. Josué capítulo 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e seu profundo significado. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar... Tudo bem, meu caro rei Nabucodonosor? Dá licença aqui. A paz, irmãos. Não tem que compartilhar, irmão? Compartilha aí. Compartilha aí o vídeo do meu amigo Cícero aqui, tá? Dê o seu like aí pra ele, beleza? Esse é o rei Nabucodonosor, ele cuida aqui da Babilônia. É isso. Bom trabalho, meu amigo. Colega de trabalho, trabalha aqui com a gente. Muito bem, eu perdi um pouquinho aqui, mas vamos lá. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar obedecer esses termos resultava em derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, mas na presença do guerreiro divino com eles. O guerreiro era aquele soldado misterioso que nós já avaliamos lições atrás. Então, o problema não era números, o problema não era estratégia de batalha, nada disso. A vitória será daqueles que se colocarem do lado do Senhor do céu. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil lição de que seu inimigo mais perigoso não estava fora de seu acampamento, mas dentro de sua própria base. O maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas sim a vontade obstinada de indivíduos
dentro do seu próprio povo, do seu próprio acampamento, de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor, o Criador. Aguardando nossa herança celestial, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, enfrentamos desafios semelhantes enquanto estivermos na fronteira da terra prometida. Nossa fidelidade será testada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande batalhador. Leituras da semana. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, Josué, capítulo 7, Salmo, capítulo 189, verso 1 a 16, Esdras, capítulo 10, verso 11, Lucas, capítulo 12, verso 15 e Josué, capítulo 8, verso 1 ao verso 29. Domingo, dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, ontem nós estamos gravando aqui numa manhã de segunda-feira, dia 3. Dia 2 de novembro foi o dia dos mortos, o dia dos finados. Eu não gosto de usar esse termo, tem até um vídeo aí falando sobre isso. Eu gosto de chamá-los pausados. Os mortos estão pausados nos campos santos. E quando Jesus voltar, ele vai chamar todos os nossos queridos à vida. Você perdeu a mãe, o pai, a esposa, o esposo, o filho. Não chore. Ele não morreu. Está dormindo. Bom dia, cavaleiro. Não morreu, está dormindo. E quando Jesus voltar a essa terra, a terra, o mar, vai ter que dar conta de seus mortos. Todos ressuscitarão para subirmos ao céu com Deus. O texto bíblico diz: nós não iremos, de modo nenhum, nós precederemos aqueles que morreram. Não. Eles serão ressuscitados, nós seremos transformados e juntos, num grupo só de salvos, subiremos ao céu e reinaremos com Cristo 1000 anos. Amém, né? O dia estava ensolarado, agora começou, deu uma escurecida. Violação da aliança, no dia 7. Leia Josué capítulo 7, quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai. Leia lá capítulo 7, dá o pausa, leia lá e volta aqui para os comentários. Muito bem. Depois da vitória avassaladora de Israel sobre Jericó, quando os soldados na luta da conquista destruíram completamente a cidade de Jericó, o exército estava ali todo, toda a população. Dias depois eles iam para uma cidadezinha chamada Ai. Os conselheiros falaram assim para Josué: não precisaremos de todo o exército. Bastam aí 2.000, 3.000 homens, a gente resolve. Na batalha contra o tráfico lá no Rio, os soldados eram em torno de 2.500. E ainda assim a batalha foi dura. Então Josué mandou 3.000 homens para a batalha. E como o nome da cidade diz, foi um grande ai. Eles voltaram chorando, vários foram mortos, não lembro a quantia, parece 30. A gente vai ver esses dados aí. E aí voltaram chorando porque tinham perdido.
E eles descobriram que essa derrota não foi porque eles eram mais fracos que os guerreiros de Ai. Sim, porque alguém no acampamento se atreveu a obedecer a ordem de Deus, que era: não pegue nada, não pega despojo nenhum de Jericó. Mas aí teve um bonitinho chamado Acã, que era um soldado. Ele achou uma capa egípcia bonita e achou por bem pegar essa capa e enterrar no seu acampamento. E também um pouco de ouro, parece. Você vai ler, você vai entender isso aí, tá bom? É interessante observar que o leitor é informado desde o início tanto do motivo da ira do Senhor quanto do nome do culpado. Assim, o suspense da história da descoberta da transgressão de Acã surge pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas. Como muitos outros capítulos do Antigo Testamento, Josué capítulo 7 tem uma estrutura em forma de quiasma X, em forma de X. O segmento central e culminante dentro dele corresponde às questões a questões de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai. Primeiro, o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última o levou a negligenciar a vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Com base em Josué capítulo 7, verso 1 e verso 11 até o 13, podemos ver que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele, ao utilizar 3 vezes no versículo 11 o advérbio hebraico gam, traduzido como até e também. Primeiro é usado o termo mais comum para pecado, kata. Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos, introduzidos pelo advérbio gam. Abar, também atravessaram, transgrediram. 2. Até mesmo tomaram, lacá, das coisas entregues à destruição, herem. 3. Também roubaram, ganab. 4. Também enganaram, kakshar, kakash. E 5. Até mesmo colocaram samu, o herem roubado entre suas coisas. Veja que a acusação é contra o povo todo. A aliança entre o Senhor e Israel envolveu o povo em um nível individual coletivo. À luz da aliança, Israel é tratada como uma unidade indivisível da nação escolhida por Deus. Portanto, o pecado de um ou mesmo algum de seus membros incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Josué capítulo 7, verso 11. O autor está dando uma bela explanação aqui, né? Dos termos técnicos que a gente usa, que a gente encontra lá no capítulo 7. São termos muito interessantes. Para você que é estudioso da Bíblia e gosta dos termos originais, ele trouxe aqui uma farra de termos. Katá, herem, etc, etc. Só para relembrar que o nome do autor dessa lição é Barna Maggiarose. Barna Maggiarose, o homem é professor, PhD, o homem é sabidinho. Continuando ainda a lição. Vamos falar especificamente do pecado de Acã. Leia Josué capítulo 7. O que todo esse processo nos diz sobre Deus e Acã? Como nós já lemos ontem, então não precisa ler hoje, tá bom? Então vamos continuar. Os comentários de Maggiarose. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela a sua justiça e sua graça.
Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, Josué capítulo 7, verso 13, ele permitiu o intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, tempo para arrepender-se e confessar seu pecado. Da mesma forma, sua família, se soubessem o que aconteceu, teve a oportunidade de decidir se queria se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplices, como os filhos de Corá, que evitaram a destruição ao se recusarem a ficar do lado de seu pai. Veja, Números, capítulo 16, verso 23 a 33, e capítulo 26, verso 11. A solução para um dilema seguiu a direção oposta ao sentido pelo qual o pecado havia entrado e prejudicado Israel. A culpa coletiva foi eliminada e reduzida de Israel para uma tribo, da tribo para a família e da família para a casa, e desta para os indivíduos. Além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico, no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. Deus foi aqui tudo. Deus foi o juiz, Deus foi a testemunha, Deus foi o acusador e o advogado. Porque Deus deu tempo para eles para reconsiderar as suas ações, para que reconsiderasse suas ações e para que pensasse nas instruções de Deus sobre não se apoderar de nenhum bem da cidade de Jericó, etc, etc, etc. O leitor quase conseguiu sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Salmo 139, verso 1 a 16. Segunda Crônicas 16, 9. Que sabe o que está escondido no coração humano. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. E Jeremias, capítulo 17, verso 10. Provérbio, capítulo 5, verso 21. É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã. Meu filho, olha como que Josué se dirigiu a Acã. Meu filho, essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Por meio de sua atitude, Josué estava novamente pronunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Ele denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. Esse comentário é de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, Casa Publicadora Brasileira, 2021, página 276. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi o primeiro livro religioso que eu li. O Desejado de Todas as Nações. Eu era muito jovem, tinha 18 anos por aí. Eu li esse livro, tinha umas 700 páginas, durante 19 dias. E isso me trouxe paz, alegria, tranquilidade, segurança em Deus. Como a percepção de que Deus sabe tudo o que você está fazendo, até mesmo suas coisas ocultas, influencia a sua maneira de viver?
Como isso deve impactar a sua vida? Hein? Essa lição tá ficando bem legal, né? Tá ficando bem gostosa. E você? Ficou alguma dúvida sobre essa lição? Tem alguma dúvida sobre esse texto de Josué? Especialmente o capítulo 7 de Números. Você notou como Deus trabalha de modo assertivo e amoroso? Deus é juiz que não erra. Deus é juiz que, quando dá o veredito, ele é certeiro. Deus não acha, Deus fala, Deus mostra. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Considere se inscrever no canal, considere compartilhar esse vídeo. Deu gostei ou não gostei para o YouTube, tanto faz se você gosta ou não. Vocês acabaram de passar no YouTube, canal Vigia das Pessoas. São meus amigos, trabalham aqui na mesma grande empresa que eu trabalho. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Abraços, viu, meus irmãos, meus amigos. Trabalhe bem, que Deus esteja com vocês. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.